Oi, boa noite, tudo bom? Meu nome é Tadeu. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Márcio. O Márcio, ele é microempresário, do setor de serviços, agente comunitário de saúde, foi conselheiro tutelar por 2 mandatos seguidos, coordenador da comissão Casa, uma comissão essa que é responsável por estar fiscalizando as unidades da Fundação Casa. Voluntário em várias frentes de proteção social, de atender famílias em vulnerabilidade social e candidato a vereador na eleição de 2020. E agora eu vou estar pedindo para o Márcio fazer uma pequena introdução aí para a gente do que é a cidade de Campinas. Boa noite, Tadeu, tudo bem? Só corrigindo, é Comissão Fundação Casa, dentro dos conselhos tutelares. Ah, tá. Vamos lá. Campinas, né, uma metrópole, uma cidade com 1.100.000 habitantes hoje, nos últimos dados do IBGE, com 243 anos, então é uma potência dentro do estado de São Paulo, que é uma potência econômica dentro do estado da federação, né? É um ente federativo, é um polo econômico no segmento da indústria, do comércio, de serviços, especialmente comércio e serviços. Então, assim, é uma cidade que gera muitos empregos, que gera muitas oportunidades, mas como toda a grande metrópole, a grande cidade, não é capital, mas tem um porte, né? Até pelas cidades adjacentes aqui de todo o entorno, temos Americana, Valinhos, Vinhedo, Paulínia, Sumaré, Hortolândia, enfim, é uma macro região que é um polo que tem muitas oportunidades, mas que também tem muitas desigualdades. Sim. Márcio, o objetivo desse vídeo hoje aqui é a gente estar falando um pouquinho sobre política. Teria como você fazer uma pequena introdução política da história de Campinas nos últimos anos para a gente? Acho que é importante a gente se ater num passado recente, né? No histórico recente. Eu vou entender como recente aqui nos últimos 20 anos, com a eleição do prefeito Antônio da Costa, o Toninho, saudoso Toninho para todos da cidade, que foi um prefeito com um entendimento progressista, com entendimento de atenção aos mais vulneráveis e que, infelizmente, no seu primeiro ano de mandato, foi assassinado e até hoje é um crime não esclarecido. Então eu vou partir desse princípio, né? Não adianta puxar muito mais lá atrás também, né? Então, pensando aqui, do histórico do Toninho, depois a Isalene assumiu, o PT fez a gestão na cidade durante esse período, foi um período muito conflituoso a nível municipal, porque tinha toda uma equipe que tinha um entendimento, e essa equipe, por conta da situação que aconteceu, teve mudança, e o Partido dos Trabalhadores, que é um partido progressista, não conseguiu a reeleição. Mas, após isso, a gente também teve outro governo trabalhista, progressista na cidade, que foi os governos do Dr. Hélio, né, que é do PDT, não quero trazer pessoalidade para a conversa, mas é um partido de um entendimento progressista para a classe trabalhadora, e que promoveu uma revolução na cidade, positiva em alguns aspectos, né? Ninguém vai esquecer regiões da cidade que foram colocadas no mapa através da administração do Dr. Hélio, região do Campo Grande, pronto-socorro, o próprio asfaltamento dos bairros, que trouxe qualidade de vida e trouxe mais a parte de infraestrutura municipal, a própria rodoviária de Campinas, que era uma vergonha, né? O Hospital Ouro Verde, enfim, são muitas obras. Mas, conflitante com tudo isso de bom, um escândalo de proporções aí gigantescas, operado dentro da chefia de gabinete, que era da sua esposa, e que condenado, né? Então, aqui eu não estou fazendo nenhuma ilação, isso é justiça, foi condenado na justiça, e
teve o seu mandato cassado e que começou um processo aí na cidade que aí também a nível nacional de uma descrença muito grande na política. A partir de então, né, é uma pessoa que fez muita coisa, mas essa bomba criou uma descrença. Depois, o Jonas Donizete, que deputado federal, um dos mais votados, acho que até então o mais votado em Campinas, conseguiu, depois de algumas tentativas, o cargo, assim, conseguiu o quarto andar, né, o famigerado quarto andar do Palácio da Prefeitura, e também com uma promessa de erradicar, especialmente nesse período eu era conselheiro tutelar, estava conselheiro tutelar, de erradicar a questão da falta de vaga na educação infantil, alguns outros setores. Muita coisa foi feita, isso é fato, especialmente no primeiro mandato. Na parte de esporte, lazer e cultura, Campinas, através do mandato do Jonas, entrou no mapa, né, com muitas ações, com revitalização de áreas, de parques e tudo. Em compensação, algumas políticas públicas da cidade, eu vou usar um termo aqui importado do futebol, escanteadas, né, como a saúde e a área da assistência social. São áreas que foram muito criticadas, seja por usuário, seja por profissionais da saúde, da assistência. Foi uma área extremamente deficitária, o que causa um impacto muito negativo no seu mandato, que até então vinha razoavelmente bem. Mas enfim. Mas ainda assim, com esse histórico e pela descrença política em vários outros atores dentro da sociedade, o sucessor direto dele, escolhido por ele, agora foi eleito, que é o Dario Saad. Era o seu secretário de esportes, é médico de formação, né? Foi gestor no Hospital Municipal Mário Gatti, então tem uma vivência na área de administração, na área de políticas públicas, de implementação de políticas públicas. A secretaria dele, a qual ele era responsável, foi uma das que teve um destaque positivo na gestão do governo Jonas. Acho que isso também foi muito importante para a eleição dele. Então a gente espera que pela própria formação e em médico, né, que setores da saúde e da assistência possam agora ser olhados de uma outra maneira, com uma maneira um pouco mais cuidadosa na atual gestão. Há uma desconfiança muito grande da população, dos profissionais de saúde. Nós sabemos que toda a área da saúde está muito desconfiada, porque é representante por um partido que tem dentro do seu escopo a questão da terceirização de serviços, e a gente sabe que no Brasil terceirização está ligada diretamente à precarização, tanto para os usuários quanto para os profissionais. Então isso é algo que preocupa, com o advento das OS, né, as organizações sociais, que querem abocanhar esse filão aí de política pública que deve ser ofertada pelo Estado e que é um direito de todos. Sim. Márcio, você foi candidato a vereador agora em 2020. Você acha que o atual modelo político beneficia quem já está no poder, no cargo ou não? Como que eu posso dizer? Acho que a gente já teve essa conversa hoje, de um bate-bola bem rápido na hora do almoço, né? E a Campinas tem, embora proporções de capital, orçamento de capitais, PIB de capitais, é uma região metropolitana gigantesca. Em alguns adventos, em alguns comportamentos, ela parece a província, né? Parece uma província, uma cidade muito provinciana. E tem aquele, dentro de províncias, quem é amigo do rei
tem mais vantagens. Quem se coloca ao lado do rei tem mais vantagens. Do rei, do governador, da província, enfim. E eu gosto de usar esse termo porque Campinas é muito isso, infelizmente. Eu digo infelizmente porque aí a população carece de políticas públicas que levam em consideração os princípios da equidade, né? Os princípios, enfim, todos os princípios da administração pública. Mas um que para mim pega muito é a questão da equidade. Você tem regiões da cidade que necessitariam de determinados atendimentos de políticas públicas e não tem em determinada região porque o vereador X é o vereador amigo do rei, é o vereador que não fiscaliza, ele abdica disso, né? Então, políticas públicas são voltadas para aquela região em detrimento de outras que às vezes precisam mais. Então, a gente vê muito isso em várias regiões da cidade. E que isso serve de espólio político em momento de eleição é fato, né? Você vê na última eleição pipocou de pequenas obras, muito com a característica mesmo de obras politiqueiras, pequenas obras, aquela coisa que assim muito fácil, já estava previsto com dotação orçamentária, na lei de diretrizes orçamentárias, no plano plurianual, e aí ela sai. Essa obra ela tem início, algumas tiveram fim, mas algumas só tiveram início e já estão abandonadas novamente, só agora, só no momento da eleição. Isso aconteceu, e aí tanto que o prefeito eleito teve uma ampla base, né, porque ele fazia parte da administração que não é diferente, não vou nem falar que é essa administração, infelizmente, nos últimos anos nós temos tido esse tipo de situação em Campinas. Então, sim, é um modelo. Eu estou me atendo aqui às questões da cidade, mas a gente sabe que isso é Brasil afora, né? Especialmente em cidades menores, cidades pequenas, mas Campinas causa estranheza por ainda ser assim, sendo uma metrópole. Sim. Outra questão que eu queria te perguntar, o que você acha da atual composição da Câmara? Há quem diga que uma Câmara onde se forma, como que eu vou dizer, uma oposição forte é ruim para o governo porque não deixa ele trabalhar. Mas uma base forte também é ruim para fiscalizar o governo. Quanto disso é mito e quanto disso é verdade? Olha, eu acho que ambas as afirmações, aí numa preposição lógica, ambas as afirmações é verdade e verdade. Porque, infelizmente, a gente tem, seja da oposição, e aí a nível Brasil, seja, claro que com exceções, tá? Em todos os campos há exceções, nós esperamos que Campinas tenhamos as exceções, tanto da base de apoio quanto da oposição, que é o fisiologismo que impera nas relações políticas. A base, por conta dos seus interesses, muitas vezes assim, tá tudo certo, porque é do meu interesse que esteja tudo certo, é interesse do prefeito que esteja tudo certo. E aí eu abdico de uma das principais funções que eu acredito, junto com a legislar e fiscalizar, né? Mas a fiscalização, ela é tão importante porque ela cuida que esvaiam-se recursos, não só com corrupção, mas com incompetência. E pelo fisiologismo indevido, ambos os campos aí atuam de maneira ruim. Porque a oposição, ser oposição não significa dizer que tudo é ruim. Você precisa avaliar pauta a pauta, inclusive esclarecer para a população, porque a oposição perde credibilidade com a população quando tudo, exatamente tudo, que é ponderado pelo governo municipal, ele é ruim. É ruim porque é do outro. E a situação, ela também perde essa credibilidade quando tudo que o governo faz, não importa quão ruim seja, ela diga, tá tudo bem. Então, assim, é um comportamento ruim e ambidestro, né? É de quem está na situação e de quem é a oposição. Então, as afirmações são verdadeiras. Se você tem uma base maior, o governo consegue executar mais coisas, mais políticas públicas, não necessariamente boas, porque ele tem menos resistência, mas ele executa mais, sim, de fato.
E quando não, quando ele tem uma oposição maior, nesse modelo que temos de oposição, que é onde impera o fisiologismo, a oposição trava muito mais e ela trava muito mais o governo, né, as ações do governo, mas também entra nessa questão, políticas que não chegam até a população, né, fica um travado. Mas pensando um pouco na composição da Câmara de Vereadores, neste mandato, eu acredito que o campo progressista, e aí eu vou falar aqui alguns números de partidos que conseguiram eleger seus candidatos, o campo progressista sai fortalecido em relação ao último mandato. O PSOL, que é um partido de oposição progressista, que busca o bem-estar social, na sua luta histórica por moradia, por educação, por saúde, elegeu 2 vereadores. Um é o Paulo Búfalo, uma pessoa exemplar em Campinas, com mandatos dos quais todos deveríamos, sejam candidatos ou candidatos eleitos, nos espelhar em comportamento. O PSB, que embora nesse momento seja, e ele é situação, mas tem na sua origem, na sua concepção e até em várias das suas administrações, o campo progressista. Campinas também não foi diferente quando o PSB esteve à frente. Tem todos os questionamentos na área da saúde e da assistência, mas numa posição político-ideológica ele é do campo progressista. Então tem 4. O PT, historicamente, pela luta dos trabalhadores, pela luta dos movimentos do MTST, do movimento do MST, na luta por moradia, por melhor qualidade de vida para a classe trabalhadora, conseguiu eleger 3 vereadores. O PCdoB, que em Campinas é uma incógnita, mas no espectro nacional tem um comportamento e tem um posicionamento político-ideológico progressista, elegeu 1, o PV 1 e o Cidadania 1. Infelizmente, essas forças podem ficar fragmentadas, esse campo da oposição, que é progressista, ele fica fragmentado com comportamentos próprios desse campo. Quem está mais no espectro, seja na esquerda ou na direita, qualquer pessoa que não fale, eu vou usar um termo aqui da igreja, enfim, da religião, que não fale amém para tudo, já é imediatamente colocado no outro espectro. Então a gente vê, por exemplo, partidos como o PT e como o PSOL, que têm pautas extremamente relevantes, extremamente importantes, mas que, quando confrontados, ainda que seja por pessoas que são do campo progressista, imediatamente são por esses partidos colocados como oposição, né? Eu posso falar, eu fui candidato pela Cidadania, sempre tive um pensamento e um posicionamento progressista nas ações de políticas públicas, e porque não fui candidato por esses partidos, tive muitos ataques nesse campo. Então, falo com um pouco de propriedade, e é o que eu vejo também dentro das comunidades. Para participar de alguns movimentos, seja do movimento do negro, pela luta contra o racismo, pela luta das mulheres, pela luta contra a mortalidade que temos aí dos jovens negros na periferia, por ações desastradas e enfim, péssimas do Estado na política de segurança pública. O que acontece? Se você não... eu vou usar um termo aqui, que se você não está na turma da lacração, seja com o PSOL, com o PT ou com o PCdoB, parece que a sua legitimidade para tal discussão, ela é suprimida. Então, assim, embora eu consiga entender que 1/3 da Câmara pode fazer um excelente trabalho, se isso que, infelizmente, acontece se perpetuar agora dentro da Câmara dos Vereadores, pode ser que não tenha força nenhuma combativa, né? Vai fazer barulho, vai, sem falar para os seus, né? Tem uma
uma amiga que eu tenho muito respeito, que ela fala assim, a gente tem que sair e falar para fora, senão ele fica falando só para os seus, faz muito barulho e não consegue de fato efetivar a transformação, ainda que com 1/3 da Câmara no campo progressista. Entendo. Você acredita que a política tenha poder para a mudança? Ela seja um instrumento realmente de mudança social ou não? Acredito. Eu sou um defensor da democracia. E a política, a escolha dos seus pares para representar, né, nos representar, ela é inerente à democracia e é a disputa política de posicionamento. Porque se a gente abdica do posicionamento político, de entender que aí está a transformação, quem quer que as coisas perpetuem-se como estão, querem manter o status quo, né, da Casa Grande detendo todo o poder econômico, poder de acesso a bens, serviços, recursos, qualidade de vida, se a gente não entende que a gente precisa participar disso e acreditar que a transformação vem através da participação de vários povos, dos quilombolas, dos índios, dos LGBTQIs, das mulheres, no campo da política, as políticas continuarão sendo feitas para um determinado grupo da sociedade, que são os colonizadores, são, enfim, esse grupo que detém o poder. Quando você olha e faz um espelho das câmaras, tanto do Senado, Câmara dos Deputados, as câmaras legislativas estaduais e as câmaras municipais, é o homem branco, hétero, legislando com não a Constituição, sob sua ótica, mas sob preceitos religiosos, né? O que é danoso para a sociedade. E eu sou cristão protestante, todos sabemos disso, mas a minha fé nada implica com que eu elabore políticas públicas para me beneficiar ou dizer que a minha verdade é uma verdade absoluta. Então, o Estado é laico e a gente acabei entrando em outro, né? Dentro desse contexto, acabei entrando em outro, mas ou a gente começa a participar e acreditar cada vez mais que a transformação vem da política, nos unindo dentro da periferia, dentro das comunidades, dentro dos bairros. Essa fragmentação dentro dos bairros, ela é proposital e ela é pensada pela classe dominante. Quando você pega que algumas periferias não conseguem eleger nenhum candidato do seu bairro, mas uma igreja X elege um pastor lá que sequer mora na comunidade, sequer sabe os anseios da comunidade, que conseguiu o voto não por qualidade, mas pelo voto de cabresto. Então a gente entende que essa fragmentação ela é prejudicial, ela é ruim. Compreendo. E o cidadão campineiro, você acredita que ele está mais politizado, está mais consciente do seu papel como cidadão ou não? Entendimento político, o que você acha? Olha, vamos usar um termo que eu poderia ficar triste, mas eu estou feliz. E eu vou dizer o porquê. Hoje, se perguntássemos há 15 anos, nomes do presidente da Câmara dos Deputados, nome do presidente da Câmara do Senado, nome dos juízes do Supremo, poucas pessoas saberiam, pouquíssimas pessoas saberiam. E hoje, a gente tem a população sabendo. Ainda, infelizmente, e aí como um projeto, né, Darcy Ribeiro dizia isso lá nos anos 90, o projeto de ignorância da população, ele não é por acaso, ele é um projeto da classe dominante. Então, por conta disso, a população muitas vezes ainda não consegue fazer a leitura. Hoje ela sabe os nomes, já é um passo. Sim. Mas ela não consegue fazer a leitura do todo. Por quê? A desinformação, a informação, né, a pós-informação, a pós-verdade, através das redes sociais, faz parte desse advento. Hoje as pessoas têm mais informação, mas essa informação ela chega manipulada até as pessoas, né? Muitas vezes a população é uma informação
que ela é jogada tão descontextualizada, com propósitos escusos, que a mesma informação, quando ela é verdade, ela é contextualizada de maneira diferente para fazer manipulação dos indivíduos. Então, parece que a curto prazo é ruim isso, mas a longo prazo, a pessoa que passou a descobrir o nome do Alcolumbre, do nosso presidente do Senado, do Rodrigo Maia, do presidente do Planalto, enfim, aí ela vai começar a ver outras questões além do nome, vai ver outras coisas além do nome. Mas isso leva tempo, a democracia nossa é muito jovem, né? Perdão. Então, tem um termo assim, a noite é mais escura antes de amanhecer. Então, e vai amanhecer, né? A gente vai conseguir com que a população olhe, conheça os indivíduos, mas mais do que conhecer os indivíduos, conhecer quais interesses esses indivíduos representam. E aí poder se posicionar, não como time de futebol, né? Mas se posicionar como classe, né? Como consciência de classe. Márcio, o que é a política e o que você mudaria nela? Olha, essa é uma pergunta tão complexa, né? Eu não sei se eu saberia responder exatamente o que é a política, mas eu consigo mensurar o que é possível se fazer com a política. Promover como um Estado regulador, não detentor de todos os serviços, que é equivocado isso. O Estado não pode ser detentor de tudo, mas ele precisa ser regulador para garantir, observando o que eu disse lá no início, princípios da equidade, atender aos mais vulneráveis dentro dessa sociedade. Porque uma sociedade que não é igualitária, que tem ricos, ela só tem ricos porque o parâmetro para você definir alguém é rico é quanto ele tem mais do que o outro. Não tem outro parâmetro, não existe outro parâmetro. Porque se uma sociedade inteira, todos os indivíduos tiverem 1 milhão, ou que todos tenham 100 milhões, ninguém é rico e ninguém é pobre. Todos têm uma mesma renda. E aí onde eu acho que entra o Estado e o poder político. Ele precisa minimamente garantir, através do poder legislativo, do executivo, do judiciário, que todos são entes federativos, entes políticos, o judiciário também é um, e não adianta dizermos que não é, garantir que princípios básicos de dignidade humana, de acesso a bens, serviços, sejam garantidos. Então, o Estado ele tem esse papel, que é fundamental, garantir que, ainda que haja indivíduos ricos na sua sociedade, que nenhum indivíduo, por exemplo, nesse momento que estamos conversando, milhares de famílias estão embaixo da ponte. Milhares de famílias não têm o que comer. A minha esposa está fazendo janta. Milhares de famílias sequer têm o que comer. Então, o Estado ele tem uma função principal de proteger os seus cidadãos, proteger a sua comunidade. Então, eu entendo que política ela tem essa finalidade, garantir que tenhamos atendimento adequado, preventivo, atendimento para quando o preventivo já não funciona. Não é que o preventivo não funcionou, o indivíduo fica doente ainda que com ações preventivas ele possa ter corretivo, né? Atendimentos para correção daquela demanda, para atendimento daquela demanda, que dentro da assistência social, que o Estado, que é um Estado que arrecada imposto, acho que o problema não está nem no Estado arrecadar imposto, está na maneira como é distribuído esse imposto, como é aplicado. Há uma grande discussão hoje do campo neoliberal, que existe um Estado inchado, e não existe inchado, não existe Estado mínimo e não existe Estado máximo, existe um Estado necessário. O Brasil hoje é o 6º país, ampliando agora a nível Brasil, somos o 6º país do mundo
que mais gasta com funcionalismo público. Todo o funcionalismo público. Só que, mesmo isso, né, conflitante com isso, nós temos falta de médicos, falta de enfermeiros, falta de professores, falta de materiais didáticos, falta de materiais esportivos, falta de áreas de esporte e lazer, falta de políticas públicas na área da assistência. Como que nós somos a sexta economia, o sexto país, que é a sétima economia do mundo, o sexto país que mais gasta com políticas públicas e falta tanta coisa? Porque aqui os recursos são mal aplicados. Nós temos algumas classes políticas e dentro da estrutura que, de uma maneira absurda, recebem muito mais do que o restante da população, recebem muito mais privilégios. E aí o conflito, que foi minha bandeira de luta, de vida, que é a grande discussão. Você luta por privilégios ou você luta por direitos difusos e coletivos para todos? Uma parcela da sociedade, que são as castas, que detêm os altos cargos nas estatais, nas autarquias, nas administrações públicas, de âmbito federal, estadual e municipal, e que defendem privilégios, e aí os seus salários, penduricalhos, auxílio paletó, cartão corporativo, são gigantescos. E aí no outro espectro você tem, na região metropolitana, Campinas, um polo econômico, um agente de saúde que sequer ganha 2 salários mínimos. Esse é só um exemplo, que é quem está lá na ponta, quem está lá no fio da ponta, falando com a população, atendendo a população, buscando a demanda, pisando no barro, pisando no esgoto, vulnerável às doenças infecto-contagiosas. Então, o problema nosso, desse Estado inchado, é na aplicação, né? Se tivéssemos a sexta economia investindo, né? O sexto país que mais investe em políticas públicas e conseguíssemos atender a todos, ninguém estaria insatisfeito. Mas nós temos toda uma classe que tergiversando aqui, né? Sobre a Índia, que é uma casta de políticos, juízes, uma casta do judiciário, que recebem verdadeiras fortunas em um país onde pessoas dormem na rua, em um país onde pessoas passam fome. Então, penso muito na política, que essa é a transformação que precisamos. Essa transformação virá como? Virá de nós mesmos, ela não virá de quem detém o poder. Ela precisa vir de quem pisa na terra, de quem está aqui embaixo. Bacana, Márcio. Márcio, primeiro eu queria te agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui. É muito importante que você, uma pessoa de liderança comunitária, pelo seu trabalho aqui no Ziel, pelo seu trabalho por Campinas, enquanto conselheiro tutelar, né? Então é importante que você venha e converse, faça como você fez hoje, divulgar para as pessoas a importância que a política tem na vida delas. E agora, se você quiser deixar um recado, um agradecimento, fique à vontade. E, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Tadeu, eu que sou grato pela oportunidade, né? Falar o que a gente acredita, o que a gente pensa sempre é importante, embora não agrade a todos, né? Muita gente se incomoda com isso. Eu até brinco, né? Que uma turma quer que lacre de um lado, outra turma quer que lacre de outro. Eu não estou disposto a participar dessa forma de lacração. Acho que não se constrói pontos através disso, né? A gente precisa aprofundar e tirar as discussões de maneira rasa, como são discutidas, aprofundar problemas seríssimos. Nós temos aquele empresário que ajuda com caridade, ele super explora a mão de obra, né? Mas para ele está bem, porque no final do ano ele foi lá e deu 20 cestas básicas. E a gente perpetua isso. A gente perpetua isso como correto. E ou a gente é combativo nisso também, ou a gente continua reproduzindo isso, né? O que o indivíduo quer é caridade e não direito.
né? Eu quero que o indivíduo tenha direitos suficientes para que ele sequer precise de caridade. E eu acredito muito nisso. Então, queria agradecer a você. Eu vou aproveitar essa oportunidade, porque eu não falei ainda em nenhum vídeo após as eleições. Eu sou muito grato às 470 pessoas que saíram das suas casas, no dia 15 de novembro, e me deram um voto de confiança. São 19 anos trabalhando no Osiel, no Monte Cristo, ainda quando conselheiro tutelar. Fui conselheiro tutelar na região do Osiel e do Monte Cristo, depois, no segundo momento, na região noroeste, né, do Campo Grande. E então sou muito grato a esses 470 votos que tiveram legitimidade. Não foi voto de cabresto por igreja, não foi voto porque eu fiz parte de uma turma que vamos lacrar com determinados assuntos. Eu quis que tivesse tanta legitimidade e que, ainda que isso custasse não ser eleito, e essa nem era a questão mais importante. Então, queria muito agradecer a você pela oportunidade, agradecer as pessoas que foram lá e que deram esse voto de confiança, e que a luta vai continuar, né? Ela continua em várias frentes, né? Ela continua quando a gente consegue se desdobrar e fazer um atendimento na nossa unidade de saúde, no Centro de Saúde Osiel, Centro de Saúde do Parque Osiel, além daquilo que estava proposto, muitas vezes. Em outros momentos a gente também sequer consegue atender aquilo que é o mínimo, mas a gente está lá e buscando atender a população. Então, Tadeu, sou muito grato a você por essa oportunidade, tá bom? Obrigado, boa noite. Um abraço. Falou!